Estamos aqui com o Tadashi, o João e o Cássio. Como surgiu a ideia? Por que São Paulo? Bom, na realidade a ideia é bem antiga, né? Ela, ela nasceu em 2007, quando eu me iniciei no ciclismo, aleatoriamente, pensando assim, será que um dia alguém já foi de Barça a São Paulo? E fui alimentando isso aí durante anos e nunca tive a oportunidade de conhecer pessoas que realmente, né, tratam do ciclismo de estrada com seriedade. O meu era o puro amadorismo, o simples hobby de pedalar. Não chamava aquilo nem de ciclismo de estrada. Até que no começo de 2016 conheci o João e o Cássio e tive uma visão totalmente diferente do que é o ciclismo de estrada e assim a ideia amadureceu. E como vocês se conheceram? Na verdade, eu conheci primeiro o Cássio, né? E depois eu e o Cássio juntos conhecemos o Tadashi. Mas a gente se conheceu na estrada mesmo. Através de amizade, assim, né? Em comum. Pedalando. Vocês participam de provas? Sim, a gente participa de inúmeras provas, tanto do calendário oficial da Federação Paulista, como outras provas, como eu e o João participamos do Mundial da UCI, que é uma prova para amadores, também correram alguns profissionais, mas que foi aqui no interior de São Paulo, em Botucatu, na Cuesta, que é a subida de montanha. E também participo regularmente da Farrapos, que é uma espécie de uma corrida que ela é bastante consuetudinária. O que é isso? Que ela é feita por ordenações de etiquetas do próprio pelotão, com grupos que estão à revelia da federação. Então é uma organização muito característica dos próprios ciclistas da comunidade paulistana. E a gente organiza uma competição que dura um ano inteiro. Então, a partir disso também, a gente estava um tanto preparados para que pudesse correr um desafio como o que a gente enfrentou. Vocês só andam de speed ou também de mountain bike? Nós andamos de bicicleta de estrada, não misturamos os esportes, porque eu penso que são esportes distintos. Um esporte é bem diferente do outro, e o nosso é exclusivamente bicicleta de estrada. Como se formou o grupo? Por que 3? Na verdade, o plano inicial não eram 3 pessoas, né? Eram 6. Só que aí, por ocasião do destino, né? 3 pessoas desistiram, né? Acabou não dando certo. Houve algum treinamento específico para esse desafio? Como se prepararam? Bom, nós já havíamos corrido outros tipos de desafios e outros tipos de provas, mas nenhum com essa característica de longa distância e de um acúmulo muito grande de distância por dia. E na verdade, com um intervalo muito curto entre um pedal e outro. Então, a nossa principal preocupação era como aguentar o acúmulo dos dias, o acúmulo do cansaço físico de um enfrentamento de 1.200. Porque existem outros tipos de provas que não são exatamente competitivas, mas cooperativas, que são chamadas popularmente conhecidas como Audax ou Brevet, e elas são realizadas nas categorias 200, 400, 600 e 1.000. Não é exatamente como a nossa, que foi 1.200, mas a característica muito peculiar desse nosso desafio é que nós fizemos numa forma de pedalada
com característica desportiva. O que significa isso? Nós não a realizamos de modo estilo passeio ou de um modo mais lento, como que se faz o Audax, né, que é preservando ao máximo a energia. Não, a gente fez em ritmo desportivo, enfrentando as montanhas de modo rápido, com características muito específicas do ciclismo da estrada e não do ciclismo de ecociclismo ou de ciclismo de cicloturismo. Então o nosso treinamento passou por uma base de longa distância por um bom período. O Tadashi, o João e eu já havíamos por anos consecutivos vínhamos fazendo um acúmulo de distância e de base, que nós chamamos de base no ciclismo, e a partir disso a gente não fez uma preparação específica de área, vamos dizer assim, mas foi o acúmulo dos pedais e o acúmulo da experiência e do condicionamento físico que nós tivemos ao longo do ano foi que possibilitou a conclusão do desafio. Eu pedalei quase 20 mil quilômetros, 18 mil quilômetros, João a mesma coisa, Tadashi por aí, então desenvolver a capacidade física de aguentar o sofrimento por longa distância, por longo tempo, por longo período, foi uma forma de treinamento. Tadashi também passou por uma consulta com nutricionistas, com outros especialistas de esporte, para justamente verificar se tinha realmente essa potencialidade para fazer a prova. Então, assim, teve um preparo, uma organização, acima de tudo, de planejamento da execução, né? Então, isso que foi o mais importante. Planejamento da execução. É onde parar, quando começar, por que começar em determinados locais, em que momento fazer as determinadas pausas. Então, a questão da organização, do planejamento foi tão ou mais fundamental do que a questão do treinamento físico, né? Também foi importante, mas planejamento foi o fundamental. E vocês iam se revezando, quem ia na frente, sempre um ou outro? Sim, nós íamos revezando o vácuo, porque no ciclismo o vento é um dos maiores obstáculos à velocidade. Então nós íamos revezando o vácuo, revezando a frente, vamos dizer assim, do nosso pequeno pelotão. E foi primordial nunca abandonar ninguém para trás. Alguém furou, para todos. Alguém precisou de alguma coisa, para todos. Então funcionamos como uma equipe, não é? O início desse desafio foi na quinta-feira. Por quê? Porque nós planejamos as paradas para que coincidisse chegar em São Paulo no final de semana. Tanto é que a parada de descanso não fizemos exatamente no meio do trajeto. Fizemos um dia depois, para que pudéssemos chegar em São Paulo no final de semana e sair no final de semana, ou seja, chegando no sábado e saindo no domingo. Outro fator importante desta parada foi que chegando em Santa Gertrudes com o quarto dia consecutivo, bem cansados, possibilitou um descanso para a etapa posterior, porque a etapa posterior tinha mais montanhas e a última etapa tinha mais de 220 quilômetros, então era mais desgastante. Como foi a primeira etapa? Muita ansiedade? Na realidade, a noite anterior foi longa, né? Num misto de ansiedade, medo principalmente por termos que rodar por muitos quilômetros em rodovias que jamais pedalamos. O medo do sol, ou da chuva, ou algum imprevisto. E acho que o que mais nos preocupava, né? Principalmente no dia que antecedeu o início, foi aquele medo de que será que eu vou aguentar? Que não é o simples fato de falar assim, eu vou até ali em Bauru. Para muitos que já estão no ciclismo, né? Não é algo impossível. Mas fazer isso durante 6 dias, aí eu quero ver a pessoa não ficar ansiosa. Cada dia é uma aventura. Conseguem relatar?
Realmente cada dia é uma aventura mesmo. Que cada dia tem um problema em particular, né? Um primeiro dia você pega um dia de sol, o outro dia você pega um cara que perde o cabo do câmbio e tem que andar 50 quilômetros no volantinho. Outro dia alguém passa mal do intestino porque tem problema. E é assim, outro dia um fura muito pneu, cansaço, né? Falta um pouco de paciência às vezes, mas é assim mesmo. Cada dia uma aventura. Qual foi a pior parte dessa viagem de vocês, desse desafio? Você vai ficar na melhor. Bom, pior parte, eu julgo que... Bom, no segundo dia, no quilômetro 150, mais ou menos, do segundo dia, ou se foi no primeiro, nem me lembro mais, eu senti que ia ser pesado. E eu senti que as pernas estavam cansadas e que o ritmo estava duro. A gente chegou a Marília no primeiro dia, uma média acima de 30, então a gente chegou no ritmo grave. Quando fizemos a curva para sair da Comandante João Ribeiro de Barros para continuar pelo trajeto, teve a virada do vento, então essas coisas foram minando catastroficamente as nossas forças. E assim, um dia bastante complicado para mim foi quando eu tive um pequeno problema digestivo, então isso para mim foi bastante difícil suportar até o fim, né? Outro dia bastante complicado foi de uma chuva intensa que tivemos que colocar a bicicleta na árvore, esperar a chuva passar, ou pelo menos diminuir a intensidade dela para continuar, e fizemos longo trajeto debaixo de água. E aí isso também tem reverbera em outras questões, como por exemplo, o câmbio do João que travou na marcha pesada no câmbio dianteiro, e nós tivemos que subir uma montanha em Brotas, uma serra de Brotas, com o câmbio dianteiro dele na pesada. E eu, por consideração e solidariedade e por um estilo de pedalada mais travada, também realizei isso de modo pesado, e ele foi realmente um dos momentos difíceis, mas que foram os mais legais também, apesar disso, porque também a Serra de Brotas tem uma das paisagens mais bonitas, a estrada mais bonita. Acho que esse trajeto que foi Brotas e Tirapina, região, ali tem uma estrada muito bonita, coqueiro, asfalto, condição de asfalto razoável, então apesar de você ter essas grandes dificuldades, elas são muitíssimo gratificantes, né? Qual foi a melhor parte desse desafio? Com certeza foi o momento da chegada, né? O momento em que nós nos alinhamos, abrimos os braços, já isso num combinado. E ali foi o ufa. Começamos juntos e terminamos juntos. Muita alegria e muito companheirismo nessas 39 horas e 4 minutos pedalando. O que mudaria? Eu acho que o que mudaria é escolher uma época do ano mais fresca, porque em longas horas de pedalada com sol intenso é meio complicado. Até porque você tenta sair mais cedo, no escuro, para evitar o sol, e acaba sendo perigoso, porque você não enxerga muito a estrada, né? Quando você sai no escuro. Então, o inverno seria o ideal, que você pode sair pedalar mais tarde e não vai ter problema térmico e com sol, né? O apoio que vocês tiveram foi essencial. O que vocês podem falar sobre isso? Bom, o apoio foi assim fundamental. Imaginamos que sem o apoio logístico não seria viável, porque o apoio levou alimento, levou água, ele estava ali caso alguém passasse mal, entende? Então, ter um carro que tivesse a garantia de que levasse as bicicletas e os atletas em caso de uma emergência, e também reabastecer os atletas com alimento, água, câmaras e a bomba de pé para você encher, isso foi fundamental. Fora que a participação do Tetsu, que foi o nosso motorista, nosso carro de apoio, foi muito além do que seria uma participação comum de um carro de apoio. Ele foi um verdadeiro amigo, um verdadeiro anjo da guarda nesse processo. Furou, ele estava ali. A água, levantou a garrafa, já tinha ali. Então, eu acho que uma execução de um projeto como este pode até ser possível sem o carro, mas no nosso caso, ele foi a condição sine qua non para o sucesso. E aí, novos projetos? Para onde da próxima vez?
Bom, por enquanto ainda não mentalizei nada relacionado ao próximo projeto, não. Eu acho que é a experiência que nos trouxe esse desafio faz com que pensemos melhor em distância. Talvez não exagerar tanto em distância ou tentar fazer algo curto ou mais rápido. Porque as rodovias da nossa região, se você analisar bem, elas são boas até São Paulo. Já imaginei assim, o que aconteceria se descêssemos até Florianópolis, 1.000 quilômetros. Na condição de estrada do nosso país seria impossível. Agora, um conselho que vocês dariam para quem anda de bike e quer sempre melhorar? Ciclismo é um esporte de persistência, né? Não adianta você querer começar a andar de bicicleta em uma semana e tá bem igual um cara que treina há anos, né? E que, sei lá, treina especificamente, treina sistematicamente, né? Então, acho que cada um tem que ter foco no seu treino e se conhecer. Focar em si para melhorar, não se comparar com o outro. Gostaria de agradecer aos atletas, ao Camarim dos Meninos, ao Márcio e o Bruno, que nos cederam esse local maravilhoso. Elizabeth Beteto, JC Filme, tvbastos.com.